E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo número 2 e sem mais delongas já vamos direto aqui para as dicas para você acelerar mais ainda a sua resolução de contas de subnet, beleza? Então vamos direto aqui para o quadro, a gente já tem o IP 10.3.3.85/29. A gente consegue ver aqui que o /29 ele vai dar um salto para a gente de 8 e como a gente sabe que do 25 até o 30 as mudanças, né, de endereço de host e rede vão estar acontecendo no quarto octeto. A gente vai começar do número 0, que é a primeira rede possível, e ir adicionando o número 8 até passar esse número que está aqui, 85. Mas a gente sabe que se fosse 0, 8, 16, ia demorar muito tempo, né? Então a gente vai usar uma das dicas, que é a dica número 1, que é a gente pode pegar o número do salto e multiplicar por 10. Então, se a gente multiplicar 8 por 10, vai dar 80. E por que isso? Bom, basicamente se a gente fizer 8, 16, né, e for somando, em algum momento vai dar 80. Então a gente pode sempre pegar o número do salto que a gente achou e multiplicar por 10. Então nesse caso aqui vai ser 80. E a gente vai, quando a gente chegar próximo do IP que a gente está buscando, né, do número que a gente está buscando, que é o 85, a gente vai voltar a somar somente o número do salto sem multiplicação ou sem nada de saltos, né, desse sentido maiores do que o próprio salto indica pra gente. Então 80 mais 8 vai dar 88. A gente já encontrou que o número 85 vai estar aqui dentro, o primeiro IP válido vai ser 81, o endereço de broadcast vai ser 87, desculpa aqui a letra, mas é isso, 87, e o último endereço de host válido vai ser 86. Né? Então, a gente rapidamente fez essa conta e a gente já poderia responder aquelas perguntas clássicas, né, de forma muito mais rápida, com essa primeira dica de pegar o número do salto e multiplicar por 10. E agora aqui, para a nossa dica número 2, a gente vai ter o IP 10.3.3.170/29, e a gente sabe que, né, a gente acabou de fazer com 29, seria de 8 em 8, se fosse fazendo de 8 em 8 até chegar a 170, ia demorar 1 milhão de anos, né? Então, se a gente usar a primeira dica, a gente só consegue chegar até o número 80, né? Pegar o número do salto, multiplicar por 10, a gente vai chegar até 80 e teria que fazer 88, tal, até chegar a 170, também demoraria muito. A segunda dica, então, é a gente pegar o número 8, multiplicar por 10 e dobrar esse valor, ou triplicar, caso a gente precise. Porque se a gente for fazendo de 8, né, 16, não sei o que, até chegar, quer dizer, se a gente fosse fazendo de 8, 16, a gente com certeza chegaria nos valores, por exemplo, se a gente pegasse o número 80 e a gente duplicasse esse valor, seria 160, ou triplicasse seria sei lá quanto, a gente chegaria, né? Porque basicamente é um efeito bola de neve. Então, a gente vai pegar o número 8, multiplicar por 10, não é suficiente, vai dar 80, e a gente vai dobrar esse número. Então 80 com 80 vai dar 160. 160 é muito mais próximo de 170. Né? Então, beleza, a gente vai começar com 160 e a gente vai voltar, toda vez que a gente chegar próximo do número que a gente está procurando, que é no caso esse 170, com essas dicas que a gente vai utilizar, a gente nunca vai passar muito, né? Porque se, vamos supor, a gente tem um salto aqui de 160, a gente coloca mais 80, a gente vai pular as redes que são necessárias, né? Então a gente acabaria errando a pergunta. Toda vez que a gente chegou próximo do número, a gente volta a somar somente o número do salto mesmo. Então nesse caso aqui, 160, a gente vai somar com 8. Vai dar 168. E aqui 168 com 8 vai dar 176, né? 176, beleza, passamos aqui do IP que a gente está buscando. Então, a mesma coisa aqui, o endereço de broadcast vai ser 175, primeiro IP válido vai ser 169 e o último IP válido vai ser 174. E é isso, galera. Então, a gente viu que a gente pode pegar, a primeira dica é pegar o número do salto, multiplicar por 10. A segunda dica é pegar esse valor e duplicar, triplicar, caso a gente precise, até chegar próximo do número que a gente está buscando, e depois a gente vai aumentando de pouquinho em pouquinho de novo com o valor exato do salto para poder chegar nesses resultados aqui. Então, vamos direto agora para a terceira dica. E para a dica número 3, galera, a gente vai utilizar o IP 10.3.3.143/28. E a dica número 3, galera, vai consistir no seguinte: a gente está vendo aqui que é um /28, então está acontecendo a variação
aqui no terceiro octeto. Qual que é a ideia? A gente consegue ver aqui no barra 28 que a máscara padrão seria 255.255.255.240. Beleza? Então qual que é a terceira dica? Toda vez que a gente analisar um CIDR em específico, por exemplo, aqui o 28, a gente sabe que o salto que vai estar acontecendo de 16 em 16, em algum momento vai bater aqui no 240. Né? A gente olhou aqui, barra 28 também, em algum momento esse salto vai bater no 240 e vai bater em 128, vai bater em 192, em 224 e em 240. Então, como a gente consegue ver aqui que a variação está acontecendo no quarto octeto, e esse número é o número 143, se a gente começar aqui 0, 16, 32, vai demorar um tempo até a gente achar esse número aqui, né? Até a gente passar ele e poder fazer o cálculo que a gente está fazendo já normalmente. Então o que a gente vai fazer nesse caso? A gente pode olhar a máscara, né, que está na coluna daquele CIDR, e ver se é um número próximo. 240 é um número próximo de 143? Não é. 224? Também não. 192 já é um número mais próximo, e 128 também é um número próximo. Então o que a gente pode fazer? A gente pode escolher o 128 e começar por ele. Por quê? Eu acabei de falar que se a gente começar de 0, 16 e for acrescentando esse número de salto, em algum momento a gente vai chegar ou nesse valor aqui, da coluna do CIDR em questão, ou em qualquer um desses valores à esquerda desse número. Então a gente vai chegar em 128. Se a gente vai chegar em 128, seria aquela mesma premissa da primeira dica e da segunda, né? Que é multiplicar por 10 e dobrar aquele valor. Então é basicamente o que a gente está fazendo, só que sem fazer nenhum tipo de conta mirabolante. A gente só está vendo, o CIDR é 28, então eu sei que em algum momento o salto vai chegar nesses números aqui. Se fosse, por exemplo, um CIDR de 31, a gente saberia que os saltos chegariam em 254, ou também 252, também 248, 240 e assim por diante. Essa regra não vale para frente. Por exemplo, eu estou aqui no 240, o salto é 16. 240 mais 16 vai dar um valor maior do que 248. Né? Então, essa regra ela vale somente para o CIDR em questão aqui na coluna e os números de máscara à sua esquerda, né? À esquerda do número em questão. Então, basicamente isso. Vamos fazer aqui rapidinho. Então, aqui 128 com 16 vai dar 144. E a gente já passou aqui o número do IP de exemplo. Ele vai estar aqui dentro desse range. Então o que a gente vai fazer? Aqueles cálculos que a gente já tem feito. Nesse caso aqui, esse é um IP de broadcast, né? 143, aqui o primeiro vai ser 129 e o último vai ser 142. E aí para esse exemplo, o número da rede seria 10.3.3.128, os hosts válidos seriam de 129 até 142, e esse IP aqui, nesse caso, é um IP de broadcast. Beleza, pessoal? Então a terceira dica é essa, a gente saber que quando a gente bater o olho em algum dos CIDRs, a gente já pode saber que o salto daquele exemplo em específico, por exemplo, se fosse um 22, o salto de 4 em 4, em algum momento chegaria aqui no 242, também no 248, 240, 24 e assim por diante. A regra é, o salto vai chegar em algum momento naquela máscara em questão, do CIDR do exemplo, e em todos os outros números de máscara aqui à sua esquerda. Beleza? Então, essa é a terceira dica. E agora vamos para a dica número 4. Agora para a dica número 4, o IP vai ser 10.3.3, aquele de sempre, ponto 117/29. Eu estou usando, galera, esses IPs aqui, quer dizer, essas máscaras, porque a gente consegue ver que a partir por exemplo, da 28 para lá, que o salto começa a ficar um pouco mais complicado, né? Se fossem esses três primeiros aqui, o salto ficaria ainda mais tranquilo de trabalhar. Vamos lá. Barra 29, o salto de 8. Como aqueles mesmos exemplos dos barra 29 que a gente fez antes, né? Seria de 8 em 8, demoraria muito tempo. Então, qual que é a ideia? 117. Bom, a gente consegue ver que se eu fosse usar aquela mesma lógica de, por exemplo, a gente poderia fazer a dica número 1, que é o salto de 8, 8 multiplicado por 10 daria 80, só que a gente ficaria do 80, né, com 8 até passar no 117. Pode ser algo também que a gente até poderia fazer
mas pode acabar consumindo um tempo que a gente não precisa. E se a gente fosse duplicar esse valor, né, passaria muito 160 de 127. Então não tem como. E a dica número 3 também não dá, porque o primeiro número que tem aqui é o 128 já é além do 117. Então o que a gente faz? A gente vai utilizar a dica número 4. E a dica número 4 é, a gente vai começar pelo 128, beleza? A gente vai começar aqui pelo 128. Ué, Daniel, mas você não falou que não era para começar com ele? Então, a gente vai começar com ele, só que ao invés de somar pelo número do salto, a gente vai diminuir pelo número do salto. Então, nesse caso aqui, barra 29, vai ser 128, que a gente pegou daqui, menos o número do salto. Então, vai ser 128 menos 8, 120. 120 menos 8 vai dar 112. E aí a gente já passou, né, no caso passou só que para trás, né, a gente já conseguiu ver que a gente encontrou o número 117, que está aqui nesse meio, entre o 112 e o 120. Então a quarta dica é a gente começar mais alto e diminuir pelo número do salto para a gente poder encontrar os valores que a gente vai precisar de forma mais fácil, né, de uma forma um pouquinho diferente, mas também bem fácil. E aí, aquele clássico, 121. Galera, desculpa interromper a aula de vocês, mas eu acabei percebendo uma besteira que eu fiz na hora que eu estava editando o vídeo. Como vocês podem ver lá no vídeo, eu comecei fazendo o risco aqui e fiz o 121, aí 127, né? Como vocês vão ver daqui a pouquinho no vídeo, só que o IP é 117, então ele está nessa coluna aqui, ele não está nessa coluna como eu fiz, né, de forma completamente desatenta, colocando o 121 e fazendo como se fosse essa rede aqui. No caso, aqui seria broadcast 119, aqui o primeiro IP válido seria 113 e aqui o último IP válido seria 118, pessoal. Vocês vão notar que eu fiz nesse range aqui, quando o correto era esse range aqui. Então, para essa rede aqui de cima, o correto é esse aqui, beleza? Só um adendo aí e tamo junto. Vai ser o primeiro número de host, 127 o broadcast dessa rede e o último IP válido vai ser 126, beleza? E essas foram as 4 dicas que, somadas a esse boardzinho, vão fazer com que a gente consiga fazer todas as nossas contas de subrede, todas as nossas pesquisas de host, rede e broadcast de forma muito mais rápida e de forma muito mais breve e sem realmente quebrar muito a cabeça, porque se a gente fosse fazer todos aqueles passos de começar, diminuindo o número do salto aqui, tirando 256 e fazendo na mão, salto por salto, 8 em 8, 4 em 4, até chegar nesses números mais altos, a gente quebraria a cabeça e perderia muito tempo. E no dia a dia assim, do nosso trabalho, a gente nem vai fazer isso, a gente vai usar o site IP Calculator, esse tipo de coisa, para poder fazer isso tudo de forma automatizada, né? Quando a gente está trabalhando já realmente como analista de rede, engenheiro de rede, a gente nem faz isso aqui mais. Isso aqui é mais para a gente saber, né, que existe e para poder passar em prova de forma mais fácil e mais rápida, porque subnet é uma das coisas que mais pega o pessoal no CCNA e qualquer outro tipo de prova, o N+, né, da CompTIA, o CCST de Networking também, que também tem um pouquinho de subnet. São provas que realmente vão precisar que você saiba, principalmente isso aqui, para poder fazer as contas mais rápido. E como eu falei para vocês também, as contas possíveis, elas não vão usar somente barras 25 em diante até 32, que são contas assim um pouco mais simples. Eles vão utilizar, por exemplo, barra 12, barra 15, né, que são contas em outros octetos, né? Por exemplo, o terceiro octeto, o segundo octeto, e tem até no primeiro octeto também. E eu vou fazer alguns exemplos nos próximos vídeos para vocês, mas a base é essa, galera. A primeira coisa que vocês vão fazer é fazer essas colunas, né? Salto, máscara e CIDR, começando com o salto número 1 e dobrando até chegar a 128. A máscara a gente vai pegar o número 256 e diminuir por esses valores aqui de cima para achar esses valores ali de baixo. E o CIDR a gente vai começar com 32 até chegar em 25. E agora para o próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz as outras camadas e as outras contas nos outros octetos também. Então, até o próximo vídeo.